Galerinha, vamos lá, vamos continuar aí, né, nossa apostila. Os três últimos capítulos, o 28, 29 e 30, eles tratam do mesmo assunto, que tem a ver com o assunto que nós vimos no semestre passado, né? Só que agora nós vamos falar sobre coesão sequencial. Nós falamos no trimestre passado sobre coerência, né? Mas cheguei a comentar algo sobre coesão no início da coerência, tá? Então vamos relembrar aqui. Deixa eu só jogar essa câmera mais pra cá. Acho que ficou ruim. Tô tentando achar um espaçozinho. Deixa eu diminuir ela aqui. Pronto, agora melhorou. Daqui a pouco eu ponho a câmera de volta, porque está em cima das letras. Vamos lá. Você já sabe que os textos coerentes precisam, em princípio, ter sentido completo. É importante que eles tenham lógica e que as frases que os compõem possuam relação de ideias entre si, de forma que os leitores consigam perceber as intenções do autor a compreender a finalidade de seu discurso. Quando um texto apresenta ideias, fatos e informações que se completam de forma lógica, dizemos que ele tem coerência. Então, isso aqui foi mais para relembrar, né, o que a gente falou no bimestre passado, que seria coerência. Coerência, né, é o sentido, é a lógica do nosso texto, tá bom? Aqui nós vamos falar agora sobre a coesão. Olha aqui, ó. Também é muito importante que todos os termos, palavras, orações, períodos, parágrafos estejam conectados entre si, ou seja, que apresentem coesão. Então, coesão é nada mais, nada menos que conexão. Estão vendo? Que as palavras, os textos, as frases, elas precisam estar conectadas entre si. E aí é que entra a nossa ideia de coesão textual. Então, coesão é nada mais, nada menos que conexão, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar. Assim, todos os elementos precisam relacionar uns com os outros, garantindo que o texto possa progredir por meio da inclusão de novas informações, que complementem o que já foi dito, em vez de apenas repetir com novas palavras as mesmas ideias. Então, eu preciso conectar, né, uma palavra na outra, uma palavra numa frase, uma oração a um período e, consequentemente, essas conexões, elas são chamadas de coesão textual. Perfeito? Então, vamos lá, vamos dar andamento aqui. Aí aqui ela já entra, né, na parte somente de coesão sequencial, para a gente saber o que é. Então, vamos lá. Chamamos de coesão sequencial o mecanismo que conecta de forma lógica as diferentes partes de um texto, de modo que as intenções de seu autor sejam atendidas. Para que isso aconteça, podemos usar diferentes articuladores. Esses articuladores, pessoal, é exatamente para usar essa conexão. Então, como é que eu vou conectar? Através dos articuladores. Temos termos e expressões que permitem que as ligações aconteçam, que os sentidos se estabeleçam. No exemplo anterior, a preposição para é porque eu tirei da apostila. Então, lá na apostila tem uma frasezinha que foi tirada de um texto, tá? Exerceu essa função ao deixar clara a finalidade de uma educação que visa o desenvolvimento integral das pessoas. Para ser mais objetivo, em articuladores, a gente pode definir alguns, tá? Não são todos, como conjunções, tá? Por quê? Porque a conjunção, ela tem essa função de conectar palavras, orações, né? Mas não é só as conjunções, tá bom? Nós vamos trabalhar com elas. Então, aqui, ó, aqui eu coloquei um quadro que tá lá na apostila de vocês, de algumas conjunções, tá? Conjunções essas que estabelecem sentidos, né? Olha aqui, vamos usar um exemplo clássico aqui, a primeira. Ó, ela tem a função de adicionar. O que é adicionar? É acrescentar, é somar, tá bom?
Aqui, ó, incluir informações, argumentos, ideias que se somam. Então, o que é adicionar? É acrescentar, é somar. E aí, aqui tem algumas conjunções, ó. O e, ainda, também, não só, mas também, além de, o nem. Então, todas essas palavrinhas aqui são conjunções. Conjunções essas que vocês podem aparecer com nomes de articuladores que têm a função de coesão sequencial, que é a mesma coisa de coesão, tá? Aqui ele entra assim, ó. A educação integral deve propiciar o exercício da cidadania e a preparação para o trabalho. Então, aqui, percebam que aqui, ó, a educação integral deve propiciar o exercício da cidadania. Aí aqui entrou essa conjunção e a preparação para o trabalho, porque além de propiciar a cidadania, também prepara para o trabalho. Então, o e, ele está ligando uma à outra. Olha aqui, ó. Ele liga, né, o exercício da cidadania e a preparação do trabalho. Quer dizer, ele soma as informações. Ele diz que tanto o exercício da cidadania quanto a preparação do trabalho, ele dá o quê? A educação integral. Ele propicia essa educação integral. Tá bom? Olha aqui embaixo, ó. Aqui embaixo eu tenho uma segunda que é de opor. Opor é a mesma coisa que oposição, que ideias contrárias. Olha aqui, ó. Quais são essas conjunções? O mais, o porém, o contudo, o entretanto, no entanto, ainda que, apesar de, embora, se bem quem. Aqui, ó. A educação é dever do Estado e da família, mas deve contar com a colaboração de toda a sociedade. Então, além de ser dever do Estado e da família, não é só isso. Por quê? A sociedade, no modo geral, tem que colaborar. Então, uma coisa opõe-se à outra. Isso acontece agora aqui, ó, com alternar, com explicar, né? Aí aqui tem conjunção, tanto de alternar quanto de explicar e exemplos. Professor, e aí, o que eu faço? Isso aqui, pessoal, vocês não precisam decorar. No 7º ano, não precisa. Tá? Vocês vão precisar decorar essas conjunções só lá no 8º ano, quando vocês aprenderem orações coordenadas e orações subordinadas. Tá? Isso aqui são só exemplos de conjunções e sentidos que elas estabelecem entre as orações. Aqui, ó, tem um outro quadro que já está lá no nosso capítulo 29, né? De outras conjunções, ó, que tem funções de provar, de exemplificar, de concluir, de reforçar. Aqui, ó, aqui eu tenho várias conjunções, estão vendo? Professor, eu preciso decorar? De novo, não, vocês não precisam decorar. Isso é apenas para vocês terem ciências, né, de que as conjunções, né, elas têm essas funções. Então, tem várias conjunções com várias funções distintas e vocês não precisam decorar. Vocês precisam só saber a função dessa conjunção, tá bom? Que ela tem a função de quê? De fazer essa coesão textual, né, dentro dos elementos textuais, ou seja, dentro de um texto. Por isso que se chama coesão sequencial, que é para dar sequência, para você continuar tendo entendimento no seu texto. Por isso que a gente diz que essas conjunções, elas são articuladoras, porque elas articulam esse texto, ajudam nessa articulação, ok? Deu para vocês entenderem? Espero que sim, né? Qualquer coisa é só me chamar. Mas, de qualquer forma, deixa eu só colocar aqui, porque não acabou. De qualquer forma, aqui tem as páginas dos exercícios para vocês fazerem, tá bom? Vocês façam, mandam depois as fotos e qualquer dúvida que tiver nessas conjunções, nesses elementos de articulação, que são as conjunções, vocês me chamam. Mais uma vez, não precisa decorar as conjunções, tá bom? Isso é apenas para vocês terem conhecimento, ok? Então, fico aguardando aqui, tá bom, pessoal? Beijinhos!